Olá pessoal, então vamos corrigir o nosso AP1. Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos estejam bem, tudo esteja ocorrendo bem na sua jornada acadêmica, né? Nós veremos agora então essa correção do AP1, só que eu quero esclarecer a vocês que uh, os exercícios eles não estão de acordo com a relação dos meus. O meu número 1 pode ser o 2, o 3 de um, o 5 e o 6 de outro aluno. Então, quando eu começar a correção, vocês têm que achar o de vocês, né? Não é a mesma, não é o mesmo segmento do meu, certo? Então, vamos lá. Vamos para a primeira. A primeira, então, diz assim: segundo Romeu Felipe Bacelar Filho, à medida que é possível diferenciar governo de administração pública pelas atribuições diversas a que se propõe, diferenciar governo de administração pública pelas atribuições diversas de cada um, né? Tais instituições assumem estruturas próprias, governo e administração pública, estruturas próprias, voltadas ao cumprimento de suas funções. Levando em consideração a posição do autor, assinale a alternativa correta. Letra A. Para o autor, o critério que condiciona a distinção entre governo e administração possui natureza orgânica. Aqui está a questão, pessoal, natureza orgânica, aqui está o erro. Natureza orgânica chamada subjetiva ou formal. Onde é que está o erro nessa questão? Subjetiva ou formal, né, segundo a doutrina, quer dizer o conjunto de órgãos e pessoas que exercem a função administrativa. Então, se para o autor o critério que condiciona a distinção entre governo e administração possui natureza orgânica, também chamada subjetiva ou formal, está errado. Na realidade, orgânica é o conjunto de órgãos, né, que compõem a administração. Não é uma diferença para o governo. Se fosse natureza objetiva, né, a atividade desempenhada pelo regime jurídico de direito público. Então, na realidade, essa está errada pela questão orgânica, não é ela que diferencia administração e governo. É outras questões que diferenciam, nós já veremos em seguida a resposta certa. B. Governo pode ser definido como uma instituição cuja atividade é voltada à tomada de decisões discricionárias. Bom, governo, tomada de decisões discricionárias, né? Pode ser definido como uma instituição cuja atividade é voltada à tomada de decisões discricionárias. Quem toma decisões discricionárias é a administração. O governo ele tem atividade política, é diferente. A administração que exerce o dia a dia, que administra o Estado, então, realizando-se atos administrativos, sejam discricionários ou sejam vinculados. Então, o erro aqui é governo, é administração. C. A administração pode ser definida como uma instituição voltada à tomada de decisões vinculadas. Até poderia, mas na realidade não é só isso, né? As decisões são vinculadas e, na maioria das vezes, discricionárias. São, na minoria das vezes, são vinculadas. D. No Brasil, ao contrário de outros países, o Poder Judiciário também compõe o governo, do ponto de vista constitucional, exercendo tais prerrogativas como sua função típica. Não, o Poder Judiciário não compõe o governo, ele tem a função típica de julgar. Atipicamente, ele pode exercer alguma função administrativa. Letra E, que é a correta. A administração pública brasileira é composta de entes políticos e entes administrativos, que, por sua vez, são compostos por órgãos públicos. Então, a administração pública brasileira é composta por entes políticos, governador, deputado, vereador, e entes administrativos. E esses administrativos, né, lembram lá da composição subjetiva, formal, orgânica? São compostas por órgãos públicos para administrar.
Então, a resposta correta, letra E. Segunda questão. No direito administrativo, o direito administrativo é o ramo do direito público, então ele é um ramo de direito público, primeira questão, que disciplina o exercício da função administrativa, certo? E a atividade das pessoas e órgãos que a desempenham. Então, o direito administrativo é um ramo do direito público e ele disciplina como exercer a função administrativa e a atividade dos servidores públicos e dos órgãos. Com relação aos poderes do Estado e atribuição de funções, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e conceitos advindos do direito administrativo, assinale a alternativa correta. A primeira, letra A. A função jurisdicional é responsável por editar atos normativos primários. Não, pessoal. A função jurisdicional, atipicamente, ela até pode realizar algum ato normativo, resolução, algum ato interno para seus servidores, portarias, etc. Mas o primário, que é a lei, ele vem do Congresso, do Parlamento. Então, está errado. B. O poder do Estado se divide por estruturas orgânicas. Então, estruturas orgânicas, repetindo, né, o conjunto de órgãos e pessoas que exercem atividade administrativa. Então, o poder do Estado se divide por estruturas orgânicas especializadas, que desempenham com preponderância a sua função típica, mantendo harmonia e equilíbrio entre o sistema. Então, quando se diz que o poder do Estado se divide por estruturas orgânicas especializadas, está certo, são os órgãos que compõem o poder de um Estado para realizar sua função. E desempenha com preponderância a sua função típica. Sim, cada poder tem a sua função típica. Ele tem uma estrutura, alguns órgãos, para desempenhar essa função típica. E mantém, a fim de manter, né, a harmonia e o equilíbrio entre o sistema. Então, resposta à letra B. C. No Brasil, pela tripartição dos poderes, adota-se o pressuposto de que cada um dos poderes é responsável pelo exercício de sua função típica, de maneira autônoma. O erro, pessoal, está aqui. Há quem conteste essa informação. Alguns alegam que poderia estar correta, né? Porque a Constituição Federal, ela fala de maneira harmônica e não autônoma. Mas há quem conteste que estaria certo. Enfim, a banca manteve o erro, né? E o erro estaria aqui na questão da autonomia, que seria são independentes e harmônicos entre si. Então, fica a resposta B como certa. Letra D. Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, no Brasil considera-se o sistema inglês de tripartição dos poderes, com preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes. Não há uma harmonia, uma independência e harmonia entre os poderes, nenhum prepondera sobre o outro. Na realidade, o que poderia se dizer é que se for judicializado um contencioso, um processo, aí prepondera a palavra do judiciário, mas jamais do sistema administrativo. No âmbito do direito administrativo, existem diversas prerrogativas conferidas ao Estado para fins de consecução do interesse público, como os chamados poderes administrativos. A este respeito, assinale a alternativa correta. Poder regulamentar é uma mera prerrogativa, podendo não ser exercido pelo seu titular. Poder regulamentar, pessoal, por exemplo, o presidente da República, ele usa o poder regulamentar para emitir um decreto para regular a aplicação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Exemplo, Estatuto de Desarmamento, existe decreto do Executivo dizendo como vai funcionar a aplicação deste estatuto, desta lei. Então, ele, podendo não ser, não, ele tem que ser usado. Se não for usado, o presidente, o chefe do executivo poderá ser compelido a utilizar esse poder e regular a lei, porque o cidadão não poderá usar de seu direito enquanto não houver esse poder regulamentar, esse decreto regulamentando a lei. Então, está errado, ele tem que usar. B. O poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar sanções penais. Não, pessoal. Poder disciplinar do Estado é para sanções administrativas.
Então está errado a B. C. Os poderes administrativos estão sempre vinculados aos termos da lei, não comportando discricionalidade. Nós já estudamos que há certa discricionalidade nos atos praticados pelo administrador. Então, o poder administrativo utilizado pelo executivo, por exemplo, ele, na sua função típica, ele pode ser discricionário ou vinculado. Muitas vezes, na maioria das vezes, é discricionário. Está errado. Letra D, que é a correta. A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes administrativos. Sim, o Estado administrador, o executor, ele não pode renunciar ao seu direito, dever de utilizar esses poderes. Exemplo, para fiscalizar um órgão sobre as questões de saúde pública, de sanidade, da higiene, ele não pode renunciar a esse poder, o poder de polícia. Tem que fiscalizar, é obrigado. Então, a resposta certa, letra D. A ponte assertiva que caracteriza o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, tal qual se observa nas relações entre particulares. Nós estudamos na primeira ou segunda aula os regimes jurídicos, público, privado, e existe um especial que é o jurídico administrativo. Segundo a assertiva A, é o ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, ok? Tal qual se observa nas relações entre particulares. Não, aqui seria o regime jurídico privado. Então está errado. B. O sistema de regras e condutas tão somente vinculadas que o agente público tem em suas mãos no trato jurídico com os administrados. Não é, não. Existe aquela discricionariedade que é a margem que a lei entrega ao administrador para ele realizar o ato administrativo de acordo com a oportunidade e conveniência. Já está errado. B. Conjunto de princípios que colocam a administração pública em uma situação absoluta e inquestionável, que está errado, pessoal, absoluta e inquestionável, não é. A superioridade absoluta e inquestionável, não é, né? Ele tem que respeitar a lei e pode ser demandado administrativamente e judicialmente. E ele tem que cumprir o princípio da legalidade. Então, não é uma superioridade absoluta e inquestionável. Se estiver errado, o ato praticado pela administração pública poderá ser questionado assim. D. Conjunto de regras e princípios que estabelecem o relacionamento horizontal. Não é horizontal, pessoal. É vertical. Por quê? Porque a administração, apesar de não ser um controle, um poder absoluto e inquestionável, apesar de não ser, existe a supremacia do interesse público. Então, a administração pública, quando atuar em nome da supremacia do interesse público, esse relacionamento com o administrado é vertical, não é igualdade de condições, que seria horizontal. E baseia-se em dois princípios fundamentais: o da supremacia do interesse público e o interesse sobre o interesse privado, e o da indisponibilidade do interesse público. Correto. Então, esse regime jurídico que se funda a aplicação, o trabalho da administração pública, ele se dá pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Ele tem que sempre aplicar o interesse público, não é disponível para aplicar ou deixar de aplicar na prática dos atos administrativos. Depois nós temos aqui a próxima, que diz: o direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais, não esqueçam, do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são... A resposta certa é a letra E. As formais, forma, então é Constituição, lei e atos normativos. Se fossem informais, poderiam ser costumes, por exemplo. Não, como é formais, as principais estão sempre vinculadas à lei. Então, a Constituição é a lei das leis, a própria lei, seja ela qual for,
ordinária, por exemplo, complementar, normas da administração, então atos normativos, né, normas criadas pela própria administração pública. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Esta obrigação da administração pública fundamenta-se no seguinte princípio. Bom, aqui nós estamos, o enunciado diz: cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar gestão transparente da informação. Tem que ter informação do que a gestão pública faz, do que a administração pública faz, propiciando amplo acesso a essa informação e sua divulgação, pessoal. Então, a publicidade não é botar dinheiro fora. A Constituição determina que se faça publicidade para quê? Para que ocorra a fiscalização pelo cidadão e pelos órgãos de fiscalização. Então, esta obrigação da administração pública fundamenta-se, só pode ser princípio, né, da publicidade. Letra C aqui. Próxima questão. Não são poucas nem simples as interpretações dadas ao princípio da moralidade. O que é moralidade? É um conceito bem subjetivo. Então, demanda efetivamente interpretações, realmente, o que é moralidade. Esculpido na Constituição Federal da República de 1988. Esse princípio está lá, ainda está no artigo 37. Vai haver mudança, né? Vai continuar, mas vão ser inseridos outros pela reforma administrativa. Com um princípio geral de direito administrativo. As dificuldades interpretativas, é verdade, que circundam o tema decorrem primariamente da abertura semântica dos vocábulos envolvidos na expressão, né, moralidade, e ainda da ausência de vínculos juspositivos, ausência de uma lei dizendo, né, especificamente o que é moralidade, evidentes entre o princípio geral e seus mecanismos de densificação. Levando em consideração a posição do autor, assinale a alternativa correta. Só esclarecer que existem leis dando conceitos de moralidade administrativa, tá, pessoal? A expressão realmente ela é meio vaga. Então, não é possível a concretização do princípio da moralidade no Brasil sem que o regulamente. Sim, já é aplicado esse princípio em virtude da Constituição Federal, artigo 37. B, que é a resposta correta. Apesar das dificuldades hermenêuticas, resta indiscutível a vinculação da moralidade, então a vinculação da moralidade administrativa com a probidade. Então, o conceito, as interpretações de moralidade devem estar de acordo com o conceito de probidade, honestidade. Esta é a resposta correta. C. Moralidade administrativa é um princípio expresso da administração pública na Constituição Federal, até aqui estaria correto, está correto, ainda que não esteja previsto em outros diplomas legais infraconstitucionais. Existem, sim, diplomas legais falando em moralidade, diplomas legais infraconstitucionais. Então está errado. A moralidade administrativa não é um conceito jurídico, e sim um valor prático, que varia conforme aspectos subjetivos do intérprete. Não pode, pessoal. Não pode variar de aspectos subjetivos do intérprete. Então, por isso que a moralidade jurídica administrativa ela é diferente da moral das pessoas. Está errado. O aplicativo WhatsApp, comprado por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, tem sido largamente utilizado nas organizações como forma de comunicação mais ágil, se consolidando como forma poderosa de comunicação social. Inclusive, o poder judiciário, onde está sendo utilizado para realizar citações judiciais. Segundo a revista Exame, publicada esta semana, o IBGE constatou que 95% dos brasileiros que têm celular já utilizam o WhatsApp, inclusive para comunicar assuntos de trabalho.
se usa muito como mecanismo de comunicação no trabalho. Enunciado baseado na revista Exame, janeiro de 2019. Sobre o processo de comunicação no WhatsApp nas empresas públicas, então, ó, empresa pública. Considere a hipótese abaixo. Carlos captura um print tratando de questões internas e sigilosas, porém lícitas, de seu setor. Então, a comunicação no setor com comunicações sigilosas e internas, né, que estavam sendo tratadas no seu setor, na instituição federal onde presta serviço, e envia para um cidadão que declaradamente é inimigo pessoal da autoridade máxima do órgão. Pode-se dizer que, à luz dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, o ato de Carlos afronta a eficiência somente. Não, somente a eficiência não. Até poderia dizer que é ineficiente, não sei, mas somente a eficiência não, né? A publicidade e a legalidade? Publicidade não, né, pessoal? Não devia dar publicidade. Legalidade, sim. Então, mas então está errado pela publicidade. Moralidade e transparência não afeta a transparência porque existem sim situações sigilosas dentro da administração pública, então que não devem ser transparentes. Probidade e boa-fé? Boa-fé, não. Probidade, ok. Legalidade, sim, porque tem lei dizendo que algumas situações são sigilosas dentro da administração. Moralidade, sim, ele não foi moral, né, ao encaminhar o WhatsApp ilegalmente para um inimigo da autoridade máxima, né, do órgão, já com o intuito, né, de que esse indivíduo utilizasse contra esse chefe do órgão. Impessoalidade, porque ele pessoalizou, ele utilizou uma rixa para entregar uma mensagem que era totalmente sigilosa para confrontar com o seu chefe. Então, ele deixou de usar o princípio da impessoalidade, ele foi pessoal nesse caso. Então, resposta à letra E. A premissa que determina que a administração existe para a realização de fins previstos na lei, cujo interesse representa conveniências e necessidades da própria sociedade e não privadas, constitui o teor do princípio da. Então vamos de novo. A premissa que determina que a administração existe para a realização dos fins previstos na lei, cujo interesse representa conveniências e necessidades da sociedade. Então, a resposta aqui só pode ser supremacia de interesse público, a necessidade da sociedade, supremacia de interesse público.